coautor da lei, Magnitsky, nos Estados Unidos, chamou de vergonhosa a sanção contra o ministro do Supremo. Em carta enviada ao secretário de Tesouro e ao secretário do Departamento de Estado, o deputado Jim McGovern se disse profundamente preocupado. Vamos colocar aqui, ó, aí vocês veem no telão. O documento também foi divulgado em português, como a gente está vendo. Ele afirma que o uso da medida contra Moraes contraria a intenção e o propósito da lei, minando a integridade e o enfraquecimento como instrumento de responsabilização, a lei, né, como instrumento de responsabilização por violações de direitos humanos. O congressista escreveu, então, é vergonhoso que o governo Trump tenha aplicado sanções de maneira contrária ao seu propósito, minando os esforços do judiciário brasileiro para defender as instituições democráticas e manter o Estado de Direito. Logo depois, critica a administração Trump, quando o governo aplica sanções para promover a impunidade de aliados políticos, em vez de promover a responsabilização de violadores de direitos humanos. Ele dá força às alegações de governos, como os da China e da Rússia, que retratam como uma mera ferramenta de guerra política. Por fim, o coautor da lei Magnitsky pede veementemente que se coloque fim às sanções contra o ministro Moraes e conclui, ao disfarçar o clientelismo com a linguagem dos direitos humanos, o governo prejudica a credibilidade dos Estados Unidos e sua capacidade de promover os direitos humanos no exterior. Aqui está ela na íntegra em português. Portanto, integrante do governo, do Congresso, que propôs a lei tramitou durante o governo Obama, e ele dizendo, como a gente falava, e como é sabido, e o próprio ministro falou na entrevista a todos os constitucionalistas que ele ouviu, o ministro é constitucionalista também, dizendo que ninguém falou, sim, a lei está sendo aplicada de acordo com o princípio dela, não. E aqui quem propôs a tramitação no Congresso dizendo que ela está na contramão do objetivo. O que eu mais tenho feito, Marta, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. E estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. Pessoal, gente, Bolsonaro pediu asilo político para o Milei em 2024 na Argentina. Era um plano de fuga. Olha, eu quero contar para vocês. Acabou de sair o indiciamento de Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Naquele inquérito 4995, foi eu que dei entrada numa representação. E eles foram indiciados por quê? Coação no custo do processo. Eles querem atrapalhar o julgamento do Bolsonaro. E atentado ao Estado Democrático de Direito. Só que nessa investigação, eles descobriram, pegaram mensagens e tinham um plano de fuga. Eu já tinha dito. Alexandre de Moraes acertou com esse pedido de prisão, porque ele já tinha dormido na Embaixada da Hungria. Só que agora é muito grave. Ele faz uma carta de 33 páginas para o Milei e pede asilo político. Está aqui. Eu, Jair Bolsonaro, solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina, em regime de urgência, por eu me encontrar na situação de perseguido político no Brasil, por temer por minha vida, vindo a sofrer novo atentado público, uma vez que não possuo hoje a proteção necessária, que se deve a um ex-chefe do Estado, e por aqui vai, gente. É muito grave. Eu volto a dizer, eu disse, quando Alexandre de Moraes pediu a prisão, ele sabia, ele sempre quis fugir. Então, um momento importante. Além de indiciado, nós estamos desmascarando esse pessoal. E vocês viram, para encerrar, pessoal, hoje a pesquisa Quest mostra o quanto eles estão se isolando. 69% da população brasileira diz o seguinte, que Eduardo Bolsonaro está fazendo toda essa chantagem aqui no país, só pensando nele e na família dele, e não nos interesses do país. Vamos para o julgamento de Bolsonaro. Bolsonaro julgado, condenado e preso por tramar contra a democracia brasileira.
Trali, um ponto importantíssimo da investigação da Polícia Federal a partir de mensagens encontradas, conteúdo encontrado no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi que a Polícia Federal identificou mensagens em que Jair Bolsonaro teria discutido com aliados um possível pedido de asilo político na Argentina. O presidente da Argentina, Javier Milei, que a gente sabe, ele é de uma tendência de direita, extrema-direita, então é muito grave este ponto encontrado pela Polícia Federal. E também, claro, trocas de áudios que acabaram sendo apagados e depois recuperados pela Polícia Federal entre Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro e também entre Jair Bolsonaro e Silas Malafaia. O que a gente vê é Silas Malafaia agora, então, passando por essa busca e apreensão, exatamente porque se aprofundarão as investigações. Isso está dentro daquele inquérito todo que investiga as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o Brasil, contra autoridades brasileiras, inclusive de obstrução de investigações e até o andamento do processo contra o pai dele no Supremo Tribunal Federal. Um diálogo aí entre o deputado Eduardo Bolsonaro dizendo o seguinte, que ali, em conclusão, Eduardo Bolsonaro demonstra, o seu interesse em continuar nas ações ilícitas nos Estados Unidos e reitera a necessidade de uma publicação de Jair Bolsonaro agradecendo ao presidente dos Estados Unidos e diz: eu quero postergar este bom momento de agora, mas se o nosso cara vai encontrar o 01 sem nenhum tweet seu, te adianto que isso não será bem recebido. E a gente tem também um trecho um pouco mais acima que também fala a respeito dessas trocas de mensagens, que diz o seguinte, que na situação de hoje você nem precisa se preocupar com cadeia, você não será preso, mas tem um receio que por aqui as coisas mudem, mesmo dentro da Casa Branca tem gente falando que o 01, ok, Brasil já foi, vamos para a próxima. Esse Silas Malafaia estava sempre ajudando o Bolsonaro, inventando coisas, atacando o governo, defendendo o Trump, agora está prestando depoimento na Polícia Federal, apreenderam o celular dele na chegada dele da Europa agora, está lá, prestando depoimento, e no celular dele ele tentou apagar coisas em relação ao Bolsonaro, mas já pegaram também. Pode passar adiante, acabou de confirmar. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo está na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo tá contigo. Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Manifestar por último minha solidariedade ao pastor Silas Malafaia. Ele foi incluído agora no inquérito. Qual é, Girão? Esse gesto aí. Meu padrinho não vai gostar dessa porra não, hein? Tá quer dizer que ele foi introduzido no inquérito? Que papo brabo é esse, irmão? E se tu acha que o gesto foi a pior parte, espera só a explicação do Girão para a entrada do meu padrinho querido Malafoso na porra do inquérito. Ou é porque ele é um defensor da vida desde a concepção, contra as drogas, sempre se posicionou contra bingo, contra cassino. Qual é, Girão? Porra, essa carinha de areia mijada aí, cara, tu não é inocente, porra. Desde quando alguém que se coloca fortemente contra bingo, cassino, jogatina, vai virar alvo no Brasil? Qual é, Girão? E porra, que papinho brabo pra caralho, hein? Porra, Ceará, pelo amor de Deus, Ceará. Vocês não podem fazer isso com a gente. Ai disso tudo. Estão pensando que ele é candidato a alguma coisa, como fazem com muitos aqui? Meu padrinho Malafaia é candidato a ayatolá evangélico gospel cristão, porra.
Tá achando o quê? Que ele vai ficar concorrendo aí em urna, apertar botão? Tem essa porra com meu padrinho é pica das galáxias, porra! É por isso que eu digo com tranquilidade, não há como Alexandre de Moraes dobrar a aposta. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo. E ontem tivemos aqui em Porto Alegre um avião da CIA, que não permitiu, inclusive, que a Receita Federal e a Polícia Federal averiguasse o que estava lá dentro. Um avião dos Estados Unidos ultrapassa o nosso espaço aéreo, desembarca em Porto Alegre e ninguém sabe do que se trata. Ao mesmo tempo, nós temos Forças Armadas dos Estados Unidos sendo enviadas para a América Latina sob o pretexto de combater o narcotráfico. Logo, o maior país consumidor de drogas do mundo, que são os Estados Unidos. Junto a isso, os Estados Unidos, agora o Trump, ataca o Tribunal Penal Internacional, sancionando juízes e procuradores que investiguem crimes de guerra e que investiguem o genocídio que está acontecendo hoje na Palestina. Essa é a democracia fascista e democracia, entre aspas, que tenta se implementar no mundo inteiro. Inclusive, o Trump e a extrema-direita fascista declaram que na Alemanha não existe liberdade de expressão. Por quê? Porque na Alemanha, fazer apologia ao nazismo, ter partido nazista, fazer discursos nazistas é crime. E eles querem que o crime seja legalizado. E aí eu fico perguntando àqueles idiotas que diziam que o fascismo é de esquerda, que o nazismo é de esquerda, por que cargas d'água, então, a extrema-direita fascista quer liberdade de expressão para fazer propaganda nazista? Curioso, eu acho curioso isso, essa ideia de distorcer os conceitos históricos, sociológicos, consolidados. E agora os Estados Unidos atacam a Alemanha, dizendo que lá os direitos humanos não são respeitados, porque lá é proibido o discurso nazista. É chocante. As pessoas têm que ser muito hipócritas para acreditar que a preocupação do Trump e da extrema-direita é com a democracia. Tudo que eles não querem é democracia. E vão chamar ditadura de democracia. Aqueles que tentam golpe de Estado, quando são punidos, dizem que são vítimas de um sistema. Agora, como é que eles falam? Vítimas de um regime. Mas eles não defendiam a ditadura até ontem. Não era bom em 64? O Brasil era bom até a década de 80? Não era isso? Agora dizem que, meu Deus, cadê a nossa liberdade de expressão? Liberdade de expressão para cometerem crimes. É o que eles querem. Por isso que não querem regulamentação das redes. Querem que os pedófilos continuem praticando seus crimes. Querem que os pedófilos continuem gerando likes, porque isso gera dinheiro no bolso das big techs. E aí, políticos hipócritas dizem que estão defendendo a liberdade de expressão. Qual liberdade de expressão? De cometer crimes? Crimes de pedofilia, de golpe de Estado, corrupção? É isso que a gente está falando? E é interessante que lá nos Estados Unidos, nessa democracia, que agora tenta salvar a democracia do Brasil, Trump está colocando tropas armadas, a Guarda Nacional, em diversas capitais. Todas as capitais são administradas pela oposição dele. E não por acaso prefeitos negros. É o caso de Oakland, Washington, Nova York, Los Angeles. Todas cidades com intervenção do Trump, o democrata. Aquele preocupado com o Alexandre de Moraes, preocupado com as velhinhas de Bíblia lá no dia 8 de janeiro. Só que não. E o mundo vê isso com tranquilidade. A extrema-direita diz que isso é democracia. A extrema-direita diz que não ter controle sobre rede social, sobre pedófilos, é liberdade de expressão. Ser nazista e racista é liberdade de expressão. Punir juízes e procuradores, intimidar a justiça, isso é liberdade. E assim as coisas vão caminhando. E a gente alerta, cuidado com o fascismo está avançando. E os fascistas sempre dizem que eles não são fascistas, sempre dizem que o fascismo é outra coisa, sempre dizem que estamos exagerando. Assim fez o Hitler, assim fez o Mussolini, assim fizeram
todos os facínoras que já passaram por esse planeta Terra, mas que nós varreremos, porque não é possível que a nossa soberania não prevaleça e que o fascismo prevaleça nesse contexto atual. Não é possível que a gente baixe a cabeça para esse tipo de situação e que aqueles que são minimamente democráticos não se revoltem e não se posicionem. Essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, como você vai votar? Se eu te falar, você vai falar assim, mentira dele, porque político nunca fez isso. Todo mundo fala aqui que eu sou politicamente incorreto. Eu nunca tomei nenhuma decisão acreditando no que eu acredito. Eu sempre consulto a minha base. Da isenção do imposto de renda para quem ganha de 5, né, em alguns casos até 7 mil reais. Como que seria a tua visão em relação a esse projeto e o seu voto? O meu voto é favorável, é uma matéria que o presidente Lula enviou para a Câmara dos Deputados. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai estar vivendo uma justiça tributária ou nos aproximando disso. Porque no Brasil, toda a tributação, ela é proporcionalmente mais alta para quem ganha menos do que para quem ganha mais. Sobretudo quem ganha com rentismo, com juros, deixando o dinheiro parado no banco, a pessoa ganha mais do que quem trabalha de sol a sol. Eu me sinto representante e não ou ponta da lança. Eu falo, eu sou a flecha, vocês são o arco. Vocês puxam, bota na direção e solta que o resto eu faço. Quando a gente faz essa reorganização, isentando o imposto de renda, 5 mil reais e até 7 mil reais, criando um escalonamento, nós estamos pegando a classe média baixa, sabe, aquelas pessoas que realmente vivem do salário. Eu acho que isso vai significar algo importante, mas é claro que a gente precisa de uma proporcionalidade, porque alguém vai ter que contribuir mais para se fazer isso, vai ser os que ganham mais. Inclusive aqui do parlamento. É assim que eu tenho feito. Mas sobre os temas que eu te perguntei, sobre a isenção do imposto de renda. Ainda vou ver o que a sociedade está demandando. E eu estou falando para você. Eu, como representante da sociedade, se você... Eu tenho, inclusive, vários vídeos, né, de apoiadores, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, nas ruas, nas manifestações, que eles expressam apoio a essas pautas. Né? Então, já quero deixar aqui avisado a você que interessa a todas essas pessoas. Mas então, você ainda está pensando, você não decidiu. Ainda nem comecei a estudar isso ainda não. E você, o que achou? Deixe sua opinião aí nos comentários. Curta o vídeo, se gostou do conteúdo e se inscreva no canal. Até a próxima.